Alô, Arduino, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos, estou com mais um episódio para vocês e hoje eu trago de volta o Bruno Garcia, para a galera que já é da velha guarda, ele já apareceu aqui algumas vezes, já falamos sobre história, já falamos sobre personagem, já falamos sobre construção de contos e diversas coisas. Esse cara é um rapaz que eu admiro pra caramba. Ele é um escritor maravilhoso que, se vocês não conhecem, eu vou deixar algumas obras dele aqui no link, aqui na descrição para você ir atrás. E assim, de verdade, é um cara que, quando eu crescer, eu quero ser igual ele. Então, Bruno, seja muito bem-vindo de volta. Muito obrigado, Rafa. Um prazer estar aqui de novo contigo. Igualmente, o respeito aí e a admiração é mútua, né? O Rafa aí, tudo que ele se propõe a fazer, ele é obcecado, tanto quanto eu. Nós temos essa afinidade, esse algo em comum, que é ir a fundo nos assuntos, né, Rafa, do que a gente gosta. Nem que às vezes a gente fique um pouco perdido até de tão fundo que a gente vai. E é difícil voltar para a vida depois, né? E eu tenho isso aí com alguns aspectos da vida, e um deles é idiomas, né? É idiomas. Então, quando o Rafa me convidou aí para o nosso bate-papo de hoje, eu não sei se eu podia dar esse spoiler, Rafa, tem problema? Pode, sim, tá no título. Então, Não tem problema. fechou. Se vai estar no título, tá valendo. Quando ele me convidou para participar desse bate-papo aí sobre esse assunto, eu falei sim na hora porque vem naturalmente. É algo que eu já me aprofundei muito. Eu trabalho com isso também, então para mim vem naturalmente. Não é só a escrita, mas também o idioma, como ensinar outros idiomas, ter uma escola que ensina outros idiomas, né? Isso aí tudo faz parte da minha vida faz cerca de 20 anos já. Então, quando o Rafa me chamou, vamos falar sobre linguística? Bora agora mesmo. Não quis nem saber dos específicos. Eu sabia que pode ser sobre construção de idiomas ou sobre é, é, peculiaridades de cada idioma, não importa. Eu tô dentro desse papo aí. Sim, e é legal dessa parte de linguística porque a gente estava conversando um pouco no off que eu comecei a gostar de linguística depois de velho, porque sempre eu tive uma barreira com a aprendizagem de línguas absurda. Com o inglês foi um trauma, quase que um trauma, e com o português, até a língua materna, falar é tranquilo, entender é tranquilo, mas entender toda a logística morfológica, sintática do negócio sempre foi algo triste. Mas sim, nos últimos anos, depois que adentrei mais profundamente na ideia da literatura, principalmente tolkieniana, que tem muito forte essa parte da construção, tanto que o élfico tem bastante disso, ou até mesmo em Duna, que veio também um pouco antes com a língua lá do pessoal de Duna mesmo, e você percebe que é tão... A gente, quando está, pelo menos no ensino médio, a galera que não tem esse fascínio, parece que quando você entende que a língua, na verdade, ele é um reflexo da sociedade, isso muda o seu entendimento de uma tal forma que você fala, agora tudo faz sentido. Então aquele trauma da adolescência, que puta, inglês é uma bosta, português é uma bosta, demorou pra cair aquela ficha quando eu percebi isso. É verdade, cara. Tem um filme que trata, que se aprofunda muito nisso, e é um filme genial que é Arrival, né? A Chegada, eu acho que é. Eu nunca sei se é The Arrival ou Arrival só. Eu acho que é só Arrival. Mas é A Chegada em português, que fala sobre dois alienígenas que vêm pra Terra, e eles não querem papo com a gente, eles não querem papo com a gente enquanto nós não aprendermos o idioma deles. Basicamente isso. Parece até meio ditatorial, né? Se vocês querem conversar com a gente, aprenda nosso idioma. Não é ditatorial. Eles querem empatia. Basicamente, quando você aprende o idioma de alguém, e esse é um problema, e não é dos diretores ou o criador, o roteirista tirou do além isso aí, não. Isso aí tem embasamento na vida real, né? Quando você aprende o idioma de alguém, você aprende a ter empatia por aquele povo também, naquele idioma. Porque você indiscutivelmente começa a entender os processos de como eles pensam, de como eles sentem. Tudo isso é espelhado no idioma. Então, esses alienígenas, eles querem que a gente entenda como eles falam para entender como eles pensam, como eles sentem, como eles vivem, o reflexo da civilização deles, antes de poder ter uma conversa minimamente
decente e não ser uma conversa lateralizada, né? Essa é a ideia. E isso é baseado, isso aqui eu falei que é baseado em conceitos da vida real, né? Nós temos casos aqui de espiões, todo mundo sabe de espião aí que muda de lado, né? Espião que vai fazer, por exemplo, na Guerra Fria, eles tinham aqueles deep spies, que é espiões profundos, que eles são mandados para o país bem novo, ou até eles têm cidadania no país, filhos no país, para ser espiões que ninguém desconfia deles, que eles são espiões, né? E eles mudam de lado. Por que eles mudam de lado? Vivência no país? Sim, mas em grande parte a teoria é porque eles aprendem o idioma também. Existem espiões que não são tão deep spy, que não são tão profundos, mas que só para ir para outro país, em cerca de 2 anos, aprender o idioma, já não quer mais espionar contra aquele país. Por quê? Porque gera empatia. O aprendizado do idioma gera empatia. Então tem alguns casos na vida real de espiões que se recusam depois a espionar contra aquele país porque gera empatia. Não foi nem por morar lá, mas sim por aprender o idioma. Olha só que interessante isso, né? Você acaba se apegando àquela civilização, àquele povo que você está supostamente espionando, né? Então, esses são apenas alguns exemplos, né, de o quão importante, o quão reflexivo é, na verdade, o idioma em relação ao povo que o fala. Sim, tanto que o caminho inverso também é muito comum. Tanto que eu vejo uma galera que, isso principalmente nos meus alunos do ensino médio, que eu tenho mais contato, que começou a aprender coreano por causa de dorama. Começou a aprender também falar o japonês por causa de anime. Eu tenho um aluno que ele é tão fã de, eu acho que de filme francês, aqueles filmes antigão, preto e branco, tudo mais, e ele decidiu aprender o francês para conseguir absorver o melhor o que a cena diz, porque não tem a tradução, ele consegue interpretar certo o que estava dizendo. Então, o caminho inverso mostra muito claro que, por você gostar demais, você quer aprender a língua para entender mais ainda e gostar mais ainda. Com certeza. Eu cheguei a ter a possibilidade de viajar para a França, acabou não acontecendo, infelizmente, né? Eu ainda pretendo ir. E quando eu soube que eu ia viajar para a França, que na época para mim eu ia, né? E a primeira coisa que eu pensei em fazer, cara, eu não vou impor o inglês neles. Eu falo inglês, né? Mas eu não vou impor o inglês neles, porque eles são, historicamente, eles foram inimigos muitas vezes já, né? Os franceses e os ingleses. Primeiramente, eles saem do mesmo vertente. Eles eram para ser a mesma coisa, né? Mas acabaram se dividindo e depois dessa divisão aconteceu um processo de culturas diferentes, então, né? Em 2 países diferentes e que entraram em guerra diversas vezes, né? E o francês ele não é muito confortável falando inglês. Claro que cada pessoa varia de pessoa para pessoa, mas via de regra, estatisticamente falando, comparado com outros países da Europa, o francês tem certa resistência para falar inglês, né? Então eu pensei, vamos respeitar os franceses, vamos falar a língua deles? Em vez de só. Tem gente que fala para sair introduzindo o assunto em francês e depois mudar para inglês, né? Para eles se sentirem respeitados. Eu pensei, não, eu quero ter uma conversa completa em francês com eles, porque culturalmente falando, eu tive empatia por eles. Então, novamente, o caminho inverso aqui rolando, né? Que nem você falou. Sim. E então, a partir de todo esse sentimento, eu acho que tanto que a gente tava até falando no off, que até quero trazer isso de volta também, que eu tava vasculhando tanto aqui nos YouTubes, aí eu vi lá, né? Curso introdutório de hierógrafo. Tanto que até tem um vídeo no canal falando um pouquinho sobre a estrutura básica da gramática do hierógrafo. E porque quando você vai construir uma linguagem fantástica, você pode ter diversos tipos de iquinogramas diferentes, tanto silábico, estrutural, de imagem, kanjis ou hieróglifo de uma forma geral, e a posição, a estrutura, o formato, o como, o direcionamento da imagem, tudo isso muda o significado da frase e como traz a partir disso. Tanto que a proposta que a gente, principalmente eu, queria trazer, e o Bruno é excepcional para a gente conversar sobre isso, é a gente entender que a construção de uma conlang, a linguagem fantástica, temos que pensar não como necessariamente como estrutura. Claro que a estrutura da gramática é importante, morfologia, a sintaxe, a estrutura da língua, a fonética também é muito importante, porque também diz, principalmente se for construir uma criatura, a estrutura fonética das cordas vocais é diferente, ele pode conseguir ou não fazer um som X ou Y, né? Mas entender que a construção da língua
ela vem junto com a construção da sociedade e do caráter social, cultural daquilo que você quer fazer. Então, começa um pouco antes. Primeiro, você pode, obviamente, construir a sua língua e depois a sociedade, mas se você fizer o caminho oposto, ela já vem muito mais fluida quando você entende onde ela quer chegar. Uhum, uhum. E é interessante isso porque você falou aí de várias conlangues aí, né? Eu lembrei agora do Predator Badlands, que saiu, que é o último filme da franquia Predadores, né? O Badlands, Terra Selvagem, acho que é o nome que traduziram, né? E eles têm, basicamente, o filme inteiro é falado naquela língua que eles criaram, né? E como o Predador é um alienígena brutal, né? O idioma, ele, como a gente estava falando antes, espelha isso, né? E eles consideraram brutal, engraçado que eles consideraram brutal, eles consideraram guturalidade, né? Então, bem gutural, e com estalos que eles trouxeram de certas tribos aí que a gente tem no mundo, né? Esse estalo de vez em quando, assim, que é muito doido essa utilização do estalo, né? Que não deixa de ser um fonema, é um som que sai, né? Criado, percussivo, mas um som. E eu pensei, né, na origem do idioma em si, do primeiro idioma de todos, né? Como é que deve ter sido, né? E existem muitas, eu já pesquisei a respeito, existem muitas teorias de como que surgiu a linguagem falada, né? Como é que nós, Homo sapiens, começamos a falar, né? E é interessante porque saber disso, saber dessa origem, eu falei que a gente vai fundo, né, Rafa? Vamos embora, essa é a ideia. Saber disso é importante para entender também como é que depois se ramificou nos mais diversos idiomas aí, o fenômeno de Babel aí, né? Se for para ficar um pouco bíblico aqui. Então vamos lá. Existe uma teoria de que quando a gente estava ali lascando a pedra, lascando a pedra, tudo que a gente faz, né, cara, ativa uma parte do cérebro. Isso aí é comum, né? Então, quando a gente está lascando pedra, ativa uma parte do cérebro. E essa parte, e várias partes do cérebro. E existe overlapping, então, da parte do cérebro que você bate pedra com a parte responsável pela linguagem, né? Porque você está fazendo movimentos repetitivos ali com o intuito, e isso pega ali numa parte ali, que é a parte da linguagem também. E, normalmente, quando você está ali batendo, lascando a pedra para fazer uma ponta de lança, um machado biface, alguma coisa do tipo, ou até um outro tipo de ferramenta, algo do tipo, cinzel, o que vai acontecer? Você vai estar normalmente numa roda de pessoas, de seres humanos ali, bem parcos antigos, né? E a pessoa vai estar ali batendo e várias pessoas juntas ali, elas vão ficar em silêncio total, porque são animalizados? Depende, chegou uma época que a gente ficou complexo demais para ficar só em silêncio se olhando que nem animais. A gente começou a querer preencher aquele vazio. Aí existe uma teoria de que primeiro a gente preencheu com música, até porque já é percussivo o barulho ali. Tipo, as pessoas tentavam, como é que se diz, sincronizar o que estava acontecendo ali, fazia, né? E depois começou a evoluir essa música, essa musicalidade, ou seja, brincar com esses sons, entender que você consegue fazer vários vários diferentes com a voz, começou a pensar, eu posso utilizar isso aqui para transmitir ideias, né? E daí o que aconteceu? Você já está trabalhando aquela parte do cérebro que é igual à linguagem, né? Que é a cantoria, a linguagem, né? Aí você já está aprendendo a cantar, já está fazendo alguns sons diferentes. Aí você quer avisar que você viu um predador. Você foi lá pegar as frutas lá no lugar ou as nozes em algum lugar e você viu um predador. Como é que você faz isso? É difícil. Você vai tentar apontar e, né? E esse pode se tornar, às vezes, um tipo de som, pode se tornar um tipo de... não vou falar predador porque não era a palavra que eles usavam, mas uma coisa mais hack, sabe assim? Hack, uma coisa mais... um som assim com... E a pessoa, hack, e daí começa a criar palavras que representam conceitos que representam coisas bem simples, como, por exemplo, uma árvore, um predador, um rio, coisas que são importantes para eles, né? E aí você começa a ter a origem da linguagem, né? Só que ela fica bem aleatória, você concorda comigo? Porque no início é bem aleatório, você vai criando sons que dá na telha, praticamente, né? É uma coisa que surge, e se ela surge em múltiplos núcleos, por exemplo, nós somos caçadores-coletores, temos bandos, não temos nem tribos ainda. Ou seja, são bandos de pessoas espalhados pelo mundo, pequenos bandos, né? Cada bando está tendo aí as suas ideias de como criar, você está tendo aí uns vocabulários aí diferenciados. Só que quando os bandos se encontram, eles querem avisar para o outro, ó, não vai ali.
E eles trocam peixe, carne, trocam até fêmeas, né? Entre aspas, mas é verdade, trocam mulheres, assim, porque tem que ter diversidade biológica, né? Então, nessa época, eu trocava fêmeas também, umas fêmeas jovens, para ter diversidade biológica e não ficar viciado o DNA, né? O que eles fazem? Eles também querem se comunicar, avisar. Então, começa a espalhar uma língua a mais entre os bandos também. Claro que daí, às vezes, tem uma montanha no meio do caminho e impede esses bandos de passar para lá. Uma cordilheira, algo do tipo. Então, os bandos de lá, daquele lado, desenvolvem também, só que com seus próprios fonemas, com seu próprio estilo. Né? Hoje em dia, normalmente, essas cordilheiras representam países diferentes, né? De um lado um país, do outro lado o outro, com línguas, idiomas diferentes. Então a gente tem aqui uma evolução linguística muito interessante e que vai aí espelhando as condições desse local aqui do lado da cordilheira em comparação, ou em contraste, na verdade, com essas condições aqui desse lado da cordilheira. E daí a gente vai ter uma formação de idiomas diferenciados aqui e que vai espelhar basicamente as condições daqui e as condições dali. É frio aqui? Tem essa doença aqui? Isso aí vai afetando a forma que eles se comunicam e também a criação espontânea que eles têm dessa cantoria que vai se tornando idioma, né? Essa é uma teoria que eu gosto bastante. Existem algumas teorias, tá? Existe até a teoria do, do cogumelo, que os seres humanos começaram a comer o cogumelo e acharam alucinógeno, isso afetou o cérebro, eles começaram a querer cantar e querer falar também. É uma teoria séria, tá, gente? Então, assim, de qualquer maneira, eles vão criar espontaneamente aqui e criar espontaneamente ali. E você vai ter diferenciações assim. Rafa, não sei nem por que a gente começou a falar isso, mas eu acabei indo para a origem, né? Então, Não, mas é isso mesmo, porque, no caso, isso reflete muito a proposta que eu gosto muito de trazer com muita força, a ideia de genius loci, que na arquitetura, genius loci é a essência da localidade. Né? Então, eu quero que essa casa ela tenha uma proposta mais aberta, mais arejada, mais acolhedora. Então, eu vou criar dentro da arquitetura tal coisa. Ou não, eu quero que seja um forte, que traz mais isso, aquele outro. Então, genius loci é essa ideia. Eu traduzo esse conceito em diversos outros pontos do world building. E isso que você está trazendo é muito claro a questão de a essência da localidade, ou do povo, da região, repercute na criação fonética, ideológica, conotativa, denotativa. Tanto que, às vezes, por exemplo, se numa região fria, vamos pegar a região nórdica, que o mais quente que eles têm é 20 graus. A definição de calor pode ser o mesmo, só que para eles a nuance do sentimento calor é muito diferente de nós aqui, que tem uma amplitude térmica, né, totalmente diferente. Então até mesmo a mesma palavra tem funções diferentes e conceitos diferentes. Então assim, tanto que a gente puxando do Predador, que o gutural, principalmente o mongol, tem muito desse gutural, as músicas mongóis têm muito desse muito forte. Então, ter essa verossemelhança também ajuda. Tanto que, quando eu era menor, eu vocalizei mais cedo que o meu irmão. Só que o meu irmão vocalizou muito mais maduro do que eu. Então, as primeiras palavras que ele vocalizava realmente eram palavras mesmo. Né? Papai, mamãe, comida e blá blá blá. Só que eu vocalizei antes palavras criadas, onde helicóptero tinha o próprio som que eu defini que era o som do helicóptero, então aquilo, carro, comida, né? Isso tem um pouco também da questão do autismo, que o cérebro amadurece de forma diferente, então tem um pouco disso, mas a minha percepção de mundo me fez vocalizar antes pela minha necessidade de querer expor o que eu estava sentindo, só que o cérebro ainda não estava tão maduro ao ponto de conseguir estruturar foneticamente o padrão da palavra pré-estabelecido do português, que podia ser muito bem obrigado a mesma palavra em outro dialeto, em outro tempo, outro espaço. Então acho muito legal também que a evolução da vocalização do recém-nascido também demonstra muito forte essa vontade e essa necessidade que você trouxe, né? Sim, e as palavras do recém-nascido, elas
espelham também, falando de espelhamento e cultural aí, de civilização também, espelham as necessidades dele, né? Porque o recém-nascido, ele é, obviamente, respeitando o tom da palavra, né? Mas ele é inerentemente egoísta, porque ele quer sobreviver e ele quer atenção, né? Então ele quer ser nutrido, quer aprender, quer absorver, né? Então, obviamente, ele precisa que alguém esteja lá colocando esse input nele, né? Então, ele vai engraçado, ele não vai chamar a pessoa pelo que ela é, mas pelo que ela representa. Então você vai ver que a mamãe é parecido com mamá, né? Mamãe e mamá. Então, mamá, basicamente mamãe, mamá, tá vendo como é parecido, né? Porque é o que ele precisa. E o papai, parecido com papá também, que é de comida. Que nos bandos antigos, né, as mulheres ficavam na caverna e tal, os homens iam caçar, trazer o papá. Olha só, será que é coincidência que a mamãe parece mamá e o papai parece papá, né? Então, dá para utilizar essa analogia e criar uma língua pensando nisso também? Dá, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Quer dizer que na minha língua, então, a palavra de mamãe e papai tem que ser igual a de comida e de leite materno? Não, não necessariamente. Não é essa a ideia, né? Mas que existem formas de você criar palavras que saem de associações entre aquele som e o que representa porque você precisa, né? Então, essa é uma forma de você analisar e criar uma colang interessante, é você pegar associações do que aquilo representa, não necessariamente o que aquilo é para você, né? Porque olha só como essa palavra não é só utilizada por bebês. Nós continuamos adultos falando ela. Continuamos falando mamãe, né? Essa palavra continua existindo no dicionário. Não é uma palavra só infantil. Então é uma palavra que, apesar de ser criada de forma infantilizada, digamos assim, já pelos bebês, naturalmente, a gente passa para os bebês pegam de volta, é uma retroalimentação, na verdade, né? É difícil dizer de onde saiu o ovo ou a galinha, né? Mas é uma forma de dizer que essa associação linguística pode ser utilizada para a criação de palavras. Assim, totalmente. Tanto que é muito legal, porque eu comecei a estudar o Otto Valeriano, porque apareceu no Duolingo, falei, de graça, é isso mesmo, vou cair de cabeça. E é legal porque, assim, lá no Duolingo você aprende a parte de gramática, as palavras, tudo mais, mas quando você começa a procurar os artigos escritos pelo David J. Peterson, que é o cara que fez, até mesmo aqui num dos livros que ele tem aqui, que ele fala sobre a construção da linguagem Dothraki, tá? Que é muito bom. Se você ainda não leu, Bruno, lê, você vai achar incrível. Massa. Tem muita coisa que você já sabe, mas vai ajudar a ter uma estrutura metodológica. E é legal porque ele mostra que, por exemplo, quando você faz uma tradução da frase, é difícil você realmente traduzi-la ipsiliteris. Porque se você pega, por exemplo, a frase simples, como vou daqui a ali. Vou daqui até ali. Você sabe que a ideia é um deslocamento. Só que se você for traduzir a frase, não tem o eu, porque se você está dizendo que você vai, então você já imputa que você tem o eu dentro da frase, e a palavra consiste em o verbo ir e a palavra horizonte. Então, simplesmente, a tradução é ir horizonte, que a tradução seria sair daqui e até lá. Então, é muito legal porque dentro da estrutura você percebe que nós falamos assim, Bruno, eu fui daqui até ali. Não, eu fui para lá. Que traz o mesmo contexto, a mesma ideia, mas se você for traduzir isso para o inglês, né, ainda mais você pode traduzir a palavra fui para lá, se você for traduzir, não tem significado nenhum para o americano. Uhum. É uma palavra jogadas. E interessante porque do Dothraki, né, que ele é bem gutural também. Ele foi baseado bastante acho que nos mongóis, nos citas ali, aqueles povos cavaleiros ali da região da Ásia Central. E o legal não é só as palavras que ele tem, que o Dothraki tem, mas também as palavras que o Dothraki não tem. O que ficou muito comigo foi uma cena da Daenerys, a famosona lá do Game of Thrones, né? Quando ela foi casada com Khal Drogo,
ela ganhou, que é um Dothraki, né? Que é um personagem principal do Dothraki. Ela ganhou uma égua linda, branca, né? E ela quis dizer obrigado pra ele. Obrigada, no caso dela, né? Como mulher. Mas, falando inglês não tem diferença, mas enfim. Ou alto valeriano, né? Não tem diferença. Não tem Mas, eu diferença. não sei se tem. Você só sabe dizer, Rafa, se tem ou não tem. Não, é baseado no latim, então você identifica a conjugação de gênero de acordo com a palavra que ele referencia. Então tá, fechou. Mas, no Dothraki, não chega nem a saber se vai ter feminino ou masculino, porque a palavra obrigado não existe. Não existe. Eles não têm uma palavra para mostrar apreciação por algo que você fez por eles. Olha o quão brutal isso é. E o quanto que isso diz sobre a civilização Dothraki. O povo Dothraki, né? Cara, eles não têm uma palavra para dizer obrigado. Se você dá algo para eles, eles não têm um retorno para você, assim, de dizer assim, eu aprecio o que você fez por mim. Eles não têm uma palavra para transmitir esse conceito, né? E você acabou de dizer que eles falam ir horizonte. Eles não falam eu, eles não falam eu tenho, eles não falam que ir até lá depois. Eles falam basicamente o mínimo necessário, é compacto o idioma, né? Então mostra a ideologia deles, o jeito que eles são. Eles são de pouca letra, que a gente fala hoje em dia, né? Pouca palavra. E não tem várias palavras que são consideradas objeto de educação por parte da sociedade, das sociedades civilizadas, digamos assim. E isso nos passa o quê? A ideia de que eles não são civilizados, tão civilizados quanto certos outros povos dali, né? No sentido literal, no sentido mais literal da coisa, civilizado assim de ter educação, ter bons modos, sabe? Na verdade, eles têm os modos deles, né? As formas de demonstrarem respeito deles, né? Mas sim, comparado com a sociedade ocidental hoje em dia, ou até a sociedade nossa geral hoje em dia, até oriental, tudo, eles não têm modos. Eles têm, por exemplo, mortes no casamento, duelos que chegam à morte, né, num casamento. Então, assim, isso é extremamente bárbaro, né? A gente chama. E como é que o Martin e aí como é que foi o Peterson, né? Peterson, Que fez o isso. idioma, né? Como é que eles queriam demonstrar isso no idioma? Fazendo um idioma extremamente compacto, com poucas palavras, 2 palavras para representar uma frase que em português ou inglês teria 4 ou 5 no mínimo, né? E a ausência de certas palavras. Olha só, você já tinha parado para pensar que se você quer fazer um idioma, você tem que ausentar certas palavras? Sim. Muitas vezes a galera, eles realmente querem fazer igual ao português, com 500 conjugações e muitas ideias, mas só que às vezes a simplicidade, tanto que teve uma discussão uma vez, eu tive com uma discussão, é mais um debate, eu não sou muito de bater boca, mas teve uma vez que eu estava jogando uma mesa de RPG e uma pessoa, ela queria fazer um orc, e como ela colocou no atributo inteligência baixo, ela falou de forma muito meu meio que mostrando que existe uma relação de baixa inteligência, baixa capacidade comunicativa. Mas se você for parar para pensar, a pessoa, entre aspas, mais burra brasileira é fluente em português. Então, a sofisticação da língua não reflete inteligência ou uma capacidade cognitiva. Então, tanto que essa discussão que você trouxe de reduzir palavras ou modificá-las ou não ter conceitos, você não emburrece uma cultura. Você apenas molda a cultura. É verdade. Faria mais sentido se aquele orc tivesse tomado muitas pancadas durante a vida. Desse seria um efeito físico no cérebro, né? Não da burrice em si, mas sim das pancadas que ele levou, que a gente vê acontecendo, infelizmente, com alguns lutadores aí, hoje em dia, né? O pessoal tava tirando sarro daquele Max Holloway, que é um lutador de MMA, e quando fala, ele tá arrastado, né? E as palavras saem meio devagar, meio gago, assim, meio repetido, né? Isso aí não acontecia aí no início da carreira dele. Então, isso é muito mais associado a alguns fenômenos externos, né, de pancadas ou algo do tipo, do que realmente o aprendizado do idioma em si, né? Sim, tanto que até você falando sobre a questão do obrigado do Dothraki, é engraçado porque se for pegar no japonês, existe
bilhões de formas de agradecer, e desde o mais do valeu até agradeço-lhe pela tua existência, porque ela que me fez ter a gratidão de possuir aquilo que possuo agora. E é legal você ver que cada um tem os seus contextos também históricos e espaciais, né? Você vai falar com o imperador, você vai falar, tipo, valeu pelo presente, né? Mas também você percebe que existe essa plasticidade também, tanto do tirar, pôr, modificar, acrescentar. Acho que tudo isso vale na hora de pensar na sua língua. Com certeza. E esses, vamos dizer, o espectro da formalidade, né? Ele existe em diversos idiomas. E é possível que ele exista também no Dothraki, exista... Ou no Dothraki pode existir o mal educado e o terrível. É. O melhor é o mal Tipo, educado, o terrível é o pior, né? Mas existe um espectrozinho, sempre vai ter um espectro de formalidade nos idiomas, né? E eu não sei como é que funciona no Alto Valeriano, mas como é complexo, né? Deve ter mais ainda espectro de formalidade nesse caso, né? tem. E é legal porque o interessante é que, sabe que nem quando aparece no inglês, que tinha, eu vou colocar uma sequência de adjetivos que tem aquela ordem certa, que primeiro coloca esse, depois Sim. esse, depois esse, depois esse. No Alto Valeriano, a ordem por exemplo, eu, meu pai, minha mãe foram no mercado. Você primeiro coloca o eu, depois você coloca o pai e depois você coloca a mãe por uma hierarquia de importância social. Primeiro você, depois patriarcado, depois a mulher, depois crianças que não têm, depois objetos e animais. Então, seria errado você dizer, eu, minha mãe e meu pai fomos lá. Não, eu, meu pai, minha mãe, porque se colocar minha mãe primeiro, é gramaticalmente errado. Ou seja, você infere aí vai inferir duas coisas aí do que você está falando, né? Você consegue entender a importância social de cada camada, cada pessoa na sociedade aí, né? E também você percebe o quão eles dão valor para isso, que conseguiu tá ditando regra idiomática, isso aí, né? Porque às vezes pode ter essa importância aí, só que não é explícita, pode estar implícita, e não pode estar, e às vezes não está refletindo no idioma. Nesse caso, está refletindo no idioma, então é uma importância muito grande, né? Ou será que teve importância muito tempo atrás e agora não tem mais? E porque teve muito tempo atrás essa importância acabou ficando no idioma? Porque tem isso também, né? Tanto que tem gente, o pessoal aí que está falando para trocar várias palavras do português, do inglês hoje em dia, baseado em fenômenos socioculturais atuais. Por quê? Aquelas palavras que foram utilizadas, foram criadas numa época onde tinha escravidão, onde tinha outros tipos de fenômenos aí sociais que a gente não tem mais, que a gente considera agora inadequados. Então a gente quer trocar. Claro que a gente não pode retroativamente ir lá e impedir isso de acontecer na origem, mas a gente pode trocar hoje em dia com essa palavra dita, né? Tem toda aquela polêmica se a gente deve trocar ou se não deve, o quanto isso ofende ou não ofende, né? Então, é interessante você ver que algumas coisas, por exemplo, do Alto Valeriano, que você está falando aí, elas podem ser atuais ou podem também ser originárias, né? Daquela época lá, e acabou ficando com eles e eles não trocaram nunca mais. Porque esse papo de ficar trocando palavras hoje em dia é uma coisa muito da nossa civilização moderna, né? É um papo muito recente, muito nosso. Quando a gente fala de fantasia, ou a gente fala de fantasia medieval, aí fica meio estranho você fazer isso, esse tipo de papo, né? A não ser que você fale de fantasia científica. Tipo de ficção científica, alguma coisa tipo assim, né? Fantasia, que daí a sociedade está no futuro e já mudaram as palavras e não estão mais aceitando certas palavras, aí faz sentido, né? Então aí mais uma ideia de como uma Colang pode espelhar esse tipo de estruturação. Vai se basear no que está acontecendo agora, no que aconteceu algum dia, vai trocar, vai deixar como está. Isso tudo são papos que podem ser tidos para decidir como é que vai ser estruturado. Sim, totalmente. Tanto que até nessa questão da própria tradução de uma coisa para outra, porque quando você, né, linguista, vou chamar você de linguista, hein? Opa. Você vai construir a sua conlang, você tem que imaginar que ela precisa, como qualquer linguagem, os interlocutores precisam se entender, e você, como leitor,
você precisa minimamente entender o que está sendo dito. Né? Então, na hora quando você vai construir, existe muitas vezes uma discussão de meio que forma de expor. Né? No caso, criei uma frase que diz lataplux. Aí você coloca lá escrito lá, lataplux. Na hora que você vai colocar a tradução palavra por palavra, você vai colocar o alfabeto fonético para que a pessoa que está lendo, entre aspas, saiba qual que é a sonoridade da frase. Você vai colocar só a frase traduzida para que a pessoa entenda, não, quando aparecer de novo essa frase, ela sabe que significa vão embora. Então, assim, mas mesmo que você não for construir uma colanga inteira, vai construir frases perdidas ou palavras perdidas, você também tem que entender, você, escritor, escritora, mestre, que quiser desenvolver a sua própria Colang, tem que entender que existe esse caminho de um para o outro. Tanto que você, Bruno, como entendedor da língua e também professor, quando você, no caso, por exemplo, tem aquilo que a galera chama de inglês da apostila e o inglês do dia a dia. Como que seria, por exemplo, para alguém realmente. Porque da mesma forma que alguém emerge, por exemplo, vou para a Irlanda para aprender o inglês do dia a dia, o cotidiano do inglês de lá. A pessoa que vai ler o livro do Tolkien, mais lá para Silmarillion, porque ele quer meio que aprofundar na cultura élfica, entender o Quenya, né? Como que você acha que poderia como professor, uma dica para que a pessoa consiga imergir melhor numa língua e essa translocação entre o apostílico e o do dia a dia? Eu acho que é sempre mais fácil, né, Rafa? A gente ter o nosso idioma por base ou algum idioma por base, né? Então, quanto mais repertório você tiver, se você tiver acesso a, por exemplo, inglês, português, francês, ou inglês, espanhol, português, né? Se você puder não se ater a um deles apenas, o interessante é você beber de várias fontes quando for fazer a sua Colang aí, né? Porque, por exemplo, a gente quando vai falar que um cara é meio panacão, que ele é muito submisso, né? Olha só, ele é muito submisso, é uma forma de falar formal, né? Ele é muito submisso. Eu posso dizer que ele é um banana, né? É uma expressão que existe, ele é um banana. Meu Deus, por que banana? Não interessa por quê. Pior que não interessa. É uma coisa da origem, a gente pode até pesquisar agora para descobrir, mas não é essa a ideia, tá? Não é essa a ideia mesmo. A ideia do idioma, quando você aprende o idioma, não é perguntar por quê. É você aceitar, porque idioma não é uma língua exata. Não, desculpa, idioma não é uma ciência exata, né? Então, o que acontece? Como não é uma ciência exata, você não vai ter explicação para tudo como se fosse 1 mais 1 igual a 2, né? Não é bem assim. Tem muita coisa, por exemplo, vamos falar do inglês. Tem muita coisa do inglês que veio por causa de Shakespeare. Shakespeare aí meio poeta, chegou, criou algumas coisas ali que deu na telha dele, ele viajou ali, pá, e aquilo foi embutido no idioma inglês. Então, por que isso? Por que Shakespeare? Essa é a resposta. Não gostou? Te rala que tu não gostou. Assim que é. É a lei do oeste, meu amigo. Entendeu? Idiomas não tem que ser... Você vai achar lógica, a gente vai tentar te ensinar, mas vai ter muita coisa que não vai ter uma explicação lógica, não vai ter uma explicação super lógica, não. A construção, as conjunções, as preposições, você pode até tentar ensinar ali o que vem primeiro, o sujeito, tudo. Mas quando entra no âmbito do vocabulário, da onde saiu, por que uma expressão é dita dessa forma ou da outra, uma expressão, né, expressões, vocabulários, aí começa a ficar meio turvo a coisa, tá? Isso é ruim e bom. Por que isso é bom? Vamos falar do bom, então, para quem está criando. Porque você tem essa liberdade na sua Colang também, de criar assim também. Né? Assim como eu não preciso saber o porquê que banana hoje em dia significa submisso, você não é obrigado a deixar claro do porquê que você chamar alguém de porta significa a mesma coisa no seu idioma. Né? Às vezes porque surgiu, pela mesma coisa que eu falei aqui para vocês, porque Deus quis, porque a lei do oeste, não tem papo, porque essa estruturação linguística surgiu ali alguns séculos atrás, alguém brincou com aquilo, pegou, espalhou, e agora é isso aí, entendeu?
Então, a informalidade é fácil de explicar. Alguém falou, pegou e é isso aí. Essa é a regra. Alguém falou, pegou e é isso aí. Por causa do quê? Cara, por causa de alguma coisa, mas isso se perdeu. Então, algumas vezes não se perdeu. Algumas vezes a gente sabe falar. A gente fala como trivia, né? Você sabia que banana, que a gente chama de banana por causa desse que aconteceu com uma banana, com o cara? Só que, assim, a maioria das vezes a gente não sabe. Entendeu? 80% das vezes a gente não vai saber ou não vai se perguntar, porque, cara, eu não tenho tempo para ficar perguntando cada coisinha linguística que acontece. São milhares de situações, não são nem centenas, são milhares. Não dá tempo, entendeu? Então, quando você for fazer a sua Colang e você quiser definir o seu espectro de formalidade, você vai ter a parte mais fácil, que é a formal, que é a sua estrutura basal do idioma, que é a formalidade. Eu acho que você tem que partir da estrutura basal antes de fazer a informalidade, né? Então, você vai passar trabalho para fazer a parte formal, a palavra submisso, ou ele é submisso, certinho, ele é submisso, né? Olha só, sujeito, verbo, e aí o que ele é, né? Então, o que acontece? Como é que eu falo isso de forma informal? Essa é a parte mais fácil. Essa é a parte mais fácil. Você pode mudar por banana, só uma palavra só, né? Claro que você não vai falar banana porque é do português, mas você vai falar porta, né? Vai falar alguma outra coisa que remete àquilo. Se for uma civilização muito quase pré, sabe assim, uma coisa mais uga-uga, mais pré-histórica, pode ser alguma coisa da selva, pode ser alguma coisa ali das cavernas, sabe assim? Você pegar dali, pegar do ambiente, pegar do ambiente é uma ótima ideia para quem é mais parco, mais uga-uga, assim, sabe? Porque é bem o que acontece na vida real. Então você traz aquele realismo para sua Colang. Mas se a civilização é mais evoluída, você consegue pegar aí de conceitos, consegue pegar de sentimentos, consegue pegar de várias outras complexidades maiores aí e trazer para a informalidade. Não é? Você pode chamar de uma parte do corpo, né? Você pode, nossa, aí o céu é o limite. Você pode chamar de desde a natureza para parte do corpo, para sentimentos, para sensações, tá entendendo? Por exemplo, em inglês, você fala quando uma pessoa é chata, Bruno is a pain. É uma dor, tá vendo? É uma dor estar com ele, né? É isso que significa, is a pain, né? Ele é um chato, a pain in the ass, eles falam também de vez em quando. Uma dor na bunda, né? Então, assim, já trouxe já para dor, que é um sentimento, uma parte do corpo, tá vendo? Então, assim, eu já tenho mais repertório de usar algo parecido na minha Colang, se eu quiser. Sair do português, porque no português a gente não fala isso desse jeito. É uma dor, a pessoa é um sentimento, é uma sensação, a gente não costuma falar isso. Então é uma coisa muito do inglês, né? Então eu já tenho mais repertório. Eu criei algumas coisas do banana do português, mas eu vou trocar por outra palavra para não ficar igual. Aqui eu já tenho aqui uma sensação, então eu posso chamar uma pessoa de uma sensação também, isso é possível. Então meu idioma, se ele for mais complexo, eu posso chamar o cara de uma sensação também. Olha que legal. Agora, se for mais uga-uga, mais guturalzão, eu vou chamar de uma coisa da natureza da caverna, da região ali, ou de uma parte do corpo, talvez, né? Então, assim você consegue estipular algumas formalidades diferentes baseadas assim em conceitos da volta das pessoas ali e também do nível de civilização que tem. Né? O que eu aconselho? Ficar mais no material, ficar mais nas redondezas quanto mais simples for a civilização e evoluir conceitualmente quanto mais avançada a civilização for. Sim, tanto que uma coisa que eu gosto muito de, às vezes, daquelas procuradas na internet, que são aquelas palavras que só têm significado naquela localidade. Né? Claro que a galera sempre brinca, tipo, a palavra saudade não tem tradução porque é algo que expressa muito aquele sentimento. Só que tem algumas, eu não sei, lembro se era do francês ou no alemão, que é aquele sentimento que você tem muito forte de querer meter um tapa na cara da pessoa. Existe uma palavra que é isso. Então, quando a pessoa solta, tipo, é porque claramente ela quer dar um tapa na tua cara, mas socialmente ela não pode, então ela só verbalizou a palavra. Então eu acho isso muito legal também de você, por exemplo, se dependendo do nível da sociedade que você for construir, ou da própria peculiaridade dela, você pode construir uma palavra que não existe tradução. A tradução é muito mais ou uma explicação inteira ou algo que você entende que é isso. Né? Pegando até, por exemplo, naquelas terras X existe um escorpião que o veneno dele causa uma dor muito específica que é difícil você explicar. Então existe uma palavra para
dor de escorpião. É uma dor específica que tem atrás da coluna, que sobe pela cabeça. Mas qual que é a tradução disso? Uma dor que nasce na coluna e sobe. Não existe uma palavra que represente isso. Você pode até tentar colocar como excruciante ou monumental, monstruosa, mas não é. É você tentando traduzir algo que, na verdade, é muito característico daquela localidade, daquela população, daquela raça. Sim. É engraçado você falar isso porque aí dá pra ter um monte de ideia. Porque assim, ó, vamos dizer que numa situação alguém fala tal coisa. Não tem explicação. Alguém só fala tal coisa numa situação. Tipo, a gente fala. Ah, quando alguém fala algo bem legal e você quer que aquilo aconteça, você fala, Deus te ouça, né? Algo do tipo assim, né? Depende que assim seja, Deus te ouça, né? Depende de religião, daí já entra na parte da religião, mas olha, a religião também é muito importante também para a criação de idiomas, né? Fica aí o tópicozinho pra gente falar também. Mas não precisa nem ser religião, pode ser uma palavra solta que existe, que se perdeu o motivo de se dizer, mas que se diz naquela situação. Vamos dizer sempre que alguém se une, duas pessoas se unem, como se fosse um casamento. Não precisa ser necessariamente casamento, mas o equivalente a casamento da sua cultura aí que você está querendo criar uma língua, né? Querendo criar um idioma. Cara, pode ter uma palavra. Casou, todo mundo que tá na cerimônia em certo momento fala aquela palavra. Vá. Pronto, sabe? Golang. Golang. Pronto, Golak. Aí, cara, a pessoa que tá lendo o livro assim não entende nada. O que é Golak, né? Mas daí aparece outro casamento, todo mundo fala Golak. Aí, sabe assim, então a pessoa começa a entender o que aquilo significa só no contexto. E vê, tipo, um Mazel Tov da vida aí, né? Uma situação onde você pega e solta uma expressão aí e quer dizer, basicamente, o que quer dizer? Não sei. Quer dizer que aquela situação tá acontecendo. Basicamente isso, e que você. E às vezes pode significar desejos mil para aquele casal, ou pode dizer, pode cimentar, às vezes, a situação. Vamos cimentar a situação, aconteceu isso. Quando todo mundo falou, pronto, é porque aconteceu, porque é uma realidade, eles estão unidos. Aquele homem, aquela mulher, enfim, aquelas duas pessoas. Então, acabamos de falar aí de uma situação aí de dor de escorpião, que leva a algum tipo de, né, de palavra, que fica bem claro o que significa, e também, tipo, casou, tá ali, ou tá se unindo ali, e surge uma palavra com tudo ali, golak, que todo mundo fala, que significa que, pum, aquilo aconteceu agora. Aquilo tá cimentado, tá? Realmente feito, né? Concluído. Ou significa que você deseja várias coisas significa isso e também que deseja uma série de coisas pro casal, que eles fiquem assim para sempre, que eles nunca mais se, né? Ou que eles tenham uma vida longa juntos, algo do tipo assim, né? Então isso pode significar diversas coisas mais simples ou mais complexas, pode significar só aconteceu, pode significar só aconteceu e que você tenha isso, né? Então, estamos aqui pirando só em duas situações aqui, mas que você que está criando a sua língua pode usar sua criatividade para usar quando quiser isso. Inclusive, o fato de ter ou não esse tipo de expressão pode ser uma característica da sua língua. Pode ser que você não queira usar isso que a gente está falando agora, e isso ser por causa da simplicidade do seu povo, né? Ou, ao contrário, meu povo é tão simples que ele às vezes fala umas palavras soltas. Sabe assim? Quase como se fosse todo mundo em coro, assim, sabe? Assim, junto, assim. Meio que mais grupal, assim, a galera junto, assim. Então, você pode querer usar isso para expressar um aspecto do seu povo, né? E daí você pode usar várias vezes. Numa língua sua você usa várias vezes, outro idioma seu não tem isso de forma alguma, não tem esse Mazel Tovzão, esse golak aí, sabe? Essa palavra para expressar alguma coisa, sabe? Então são novamente mais aspectos aí que a gente pode utilizar para construir um idioma. Sim, isso é muito legal porque até mesmo considerando, por exemplo, o Brasil, que é um país continental, tem várias palavras que significam a mesma coisa, o famosa pergamota, mexerica, pocã, né, o aipim, mandioca, tem diversos, tanto que até mesmo, às vezes, um som que não é uma palavra significa muita coisa. Tanto que se você chega para uma pessoa fez algum comentário, aí encarna a quinta série dentro de você e você solta um.
você sabe que já tá levando para um outro lado. E eu não disse nada. Eu fiz uma modulação da palavra a, que claramente quem escutou sabe que o que a pessoa fez tem um duplo sentido ou vai levar para um outro lado. O coreano ele tem um palavrão, né? Que eu vi a série aí, o Squid Games e tal, eu vi algumas coisas coreanas, né? Mais nessa pegada mais crua, assim, né? Eu gosto de ver. E tem uma que é como se fosse merda, droga, sabe? Que é ash. Eles falam ash. E aquilo ficou comigo porque, cara, eu escutei ash, e a pessoa falando ash, eu não precisei nem ler a legenda, eu já entendi na hora que ele tava xingando. Por causa da sonoridade do ash, sabe? E a cara que a pessoa faz também, ash, ash, o jeito que ela prolonga, assim, entendeu? Aí eu falei, tá xingando. Aí eu olhei a legenda, merda. Eu, sabia. Então eles também xingam. E entramos no assunto dos xingamentos também, né, Rafa? Dá pra você ter povos que xingam do jeito, por exemplo. Daí você pode se basear, isso aí é uma pesquisa rápida, não precisa nem falar o idioma. Eu sei que alguns povos ali da Europa Oriental, eles têm mania de falar assim, sua mãe copula com cabras, sabe assim, uma coisa assim. E pra eles isso é o xingamento mais power que existe. Pra nós chega a ser engraçado. Minha mãe copula com cabras, tá bom, beleza. Copular, tá, fechou. Que formal, hein? A gente não vai nem se ofender, a gente vai ficar tipo, ok, não é, mas vai achar engraçado, né? Pra eles não, pra eles é porrada, sai na porrada. Então, assim, aí você pode usar isso pra, às vezes, algumas civilizações suas xingam de um jeito um pouquinho mais formal, outras xingam de um jeito um pouco mais informal, pegam e chamam de e daí você pode. É engraçado porque a gente vê essas línguas criadas, né, Rafa? E como elas levam alguns conceitos universais juntos, né? Por exemplo, assim, tem muitas línguas criadas que têm seu merda. Como as pessoas, como os criadores de línguas fantásticas gostam de chamar os outros de merda, de cocô, de fezes. Por quê? Todo mundo admite que fezes é uma coisa que é perigosa e negativa. Por quê? Porque a gente adquire quando a gente é bebê, bem novinho, nós não temos asco de cocô. Inclusive é perigoso, pode ser que um bebê coloque cocô na boca se você não cuidar dele, né? Dependendo da idade. Porém, com o tempo a gente vai falando, não, cacaca, e a gente vai ensinando, vai colocando na cabeça do bebê que aquilo da criancinha, né, que aquilo não tá certo, que aquilo é perigoso, que aquilo não que é nojento, né? E aquilo vai embutindo, vai crescendo e daí a sua sensorialidade, o seu senso de olfato vai modificando e você vai associando aquilo como algo negativo e vai começando a sentindo como algo ruim. Ruim, sabe assim? É negativo. Quem sabe se não tivesse pai nenhum, se fosse que nem o Mowgli criado na selva, você nunca pensasse que cheiro de fezes é algo negativo. Aí embutido meio que eu tava vendo sobre isso, eu estudo sobre as coisas mais variadas, né? Inclusive sobre isso, sobre por que a gente tem, como é embutido na gente a ideia, o cheiro negativo das fezes, né? E daí aquilo vai sendo considerado negativo, porque fede, porque é o resto, porque é o que sobra, porque pode contaminar, porque pode carregar doenças, porque uma série de coisas, né? Então o que acontece? Merda igual a ruim. Você igual a ruim, você igual a merda. Matemática quase. Né? Então você vê diversas línguas, eu não sei se vai ter no Klingon e tal, que eu não conheço, mas você vê diversas línguas criadas, o Dothraki, eu acho que inclusive, né? As pessoas se chamando de merda, seu merda. Nossa, que moderno isso. Não, que universal isso. Que universal isso. A não ser que você queira que seu povo se pinte de merda, né, pra ir pra guerra. Aí, de certo, eles têm um respeito pela merda maior e eles não vão chamar outro cara de merda, né? É nojento, mas dizemos que tem um povo extremamente nojento, extremamente brutal, grotesco, uga-uga, e que eles usam as próprias fezes para se pintar para guerra. Eles têm um conceito diferente de fezes, né? Inclusive, eles têm um sistema imunológico lá nas alturas, de tanto que eles mexem com o próprio mijo e próprias fezes, né? Aí já tens uma ideia de civilização brutal aí, que pode ser inimiga aí, entendeu? E eles não chamam os outros de merda como xingamento, né? Excetuando-se esse caso que eu acabei de criar aqui, que foi bizarro, nos outros casos é quase universal que você chamar alguém de merda é algo negativo, né? Então, você não precisa ser tão ultra diferente o tempo todo também, é isso que eu tô querendo dizer aqui. Porque onde é que o Bruno tá querendo chegar? Eu tô querendo chegar que você não precisa ser tão diferente. Existem coisas universais que você pode utilizar e essas são fáceis, utilize elas. Sim, e até mesmo a questão de uma coisa que a minha ex-mulher comentava, e é muito comum as moças comentarem,
que como a linguagem masculina é simples, mas muitas vezes você consegue saber muita coisa com pouca coisa. Tanto que você chegar para um homem e baixar a cabeça, já é um oi, tudo bem, como você tá? E se a pessoa responder com a mesma coisa, ela tá bem. Em compensação, se você levanta, já é tá acontecendo? É o mesmo movimento, só que um começa de baixo para cima, ou de cima para baixo, e a gente entende exatamente o que o outro quis dizer. E simplesmente a própria fisionomia também pode intensificar, porque, por exemplo, nossa, tá fedido, ou nossa, tá fedido. O cheiro é muito diferente. Um é um cheiro ruim que você aguenta, o outro é um absurdo que você tá querendo levantar. Então, a linguagem também a linguagem corporal também modifica o entendimento do que você está fazendo. Aí é interessantíssimo, né? Aí a gesticulação aí em uníssono com a língua, e é difícil você separar as duas coisas, né? Inclusive, poxa, eu vou até voltar nisso, tá? Inclusive, a oratória, quando você conversa, se você tiver meio travado, dizem, reza a lenda aí, reza a lenda não, né? É um estudo que existe, na verdade, então nada de reza a lenda, é um estudo que existe, que se você gesticular enquanto fala, isso pode destravar a sua fala e você conseguir realmente expressar aquilo que você queria. Se você prender suas mãos, sua fala pode ficar... Ó, na verdade, já afetou minha fala. Eu fui pro inglês, impaired, afetada. Meio que afetou a minha fala, sabe? Você prender suas mãos atrás. Se liberar e você movimentar elas, isso ajuda você a falar, né? Eles chamam de beat gestures, acho que é de beat, né? De tipo, você criar ritmo com as mãos e esse ritmo ajudar você a falar. Novamente, isso aí leva para aquela nossa teoria de ficar batendo pedra, lascando pedra, e isso ajudar a gente com a fala. Isso pode remeter aí àquela época que a gente falava, cantava e falava lascando pedra, e a gente foi associando isso com realmente esses beat gestures que eu acabei de falar, né? Então a gesticulação não apenas ela complementa o idioma, como ela faz parte do idioma, até porque o Rafa falou de algumas situações onde você nem tem idioma falado, só tem a gesticulação acontecendo, isso já está transmitido o significado. Ah, sim, com certeza. E assim, se a gente for levar essa conversa para todos os âmbitos, vai virar uma aula de 3, 4 horas, porque aí eu já quero porque o Bruno comentou do nojo, eu já tenho um livro falando sobre a anatomia do nojo, a evolução sociocultural desse sentimento de asco, aí tem da linguagem, aí a gente vai falar sobre etimologia, morfologia da frase, mas assim, é algo que é infinito. Tanto que linguistas estudam algo que já deixou de existir há milhares de anos, mas continuam evoluindo a linguagem como seu entendimento, modificações. Então, linguagem como cultura, como sociedade, tempo, espaço, morfologia, tudo isso modifica a linguagem. E aqui, nesse episódio, tanto que a gente trouxe essa ideia, era mostrar que você pode construir a Socolang de diversas formas. Claro que, obviamente, tendo uma metodologia como começa assim, faz aquele assado, pensa desse jeito, é interessante, mas mostrar que é um processo tão natural que quando você entende a nuance da formação da linguagem, ela vai vindo. Ela vai vindo aos pouquinhos e você vai sentindo a necessidade. Tanto que uma coisa que eu não lembro agora quem disse isso, mas é um linguista famoso, ele fala que para você construir uma linguagem fantástica viva, falá-la ou iterá-la é algo que é o mais primordial, porque você vai sentindo a necessidade daquilo que falta. Puta, tá faltando mais personalidade vocabulária. Cria palavra. Ah, tá precisando mais. Eu quero que aquela cultura seja mais voltada à religiosidade. Beleza, então pecado, dor, mártire, talvez tenha palavras mais fortes para isso. Então, falar a língua, eu acho que falar a língua também ajuda a aprendê-la, né? É algo extremamente importante. E para você que vai construir a Colang também. Mesmo que seja só com você mesmo, mas fazer, entre aspas, um diálogo entre você e outra pessoa,
ou entre dois personagens diferentes, de castas, sexos, se isso for diferencial para sua língua, falá-la ajuda bastante. Isso, e outra coisa, né? Se você tá com dificuldade de criar, eu não sou criativo o suficiente para criar uma palavra que nem o Rafa fez ali para dizer a dor do escorpião, ou Golak ali que eu criei ali para falar da união entre duas pessoas, do casamento, né? Lembre-se que existem diversos proto-idiomas da Terra, nosso planeta, tá, gente? Ninguém sabe desses proto-idiomas. Ninguém sabe do proto-indo-europeu, do que veio antes da civilização da Índia também, o que gerou aqui os Olmecas, lá das antigas, aquelas civilizações mesoamericanas, sabe assim? Você pode beber de várias fontes para tirar ideias, sabe? Assim, você pode alterar um pouquinho, pegar de uma, pegar de outra, e alterar um pouco, tá? Por exemplo, eu já utilizei o proto-indo-europeu para um livro Os Povos do Gelo lá, para o meu conto lá, para os nomes dos personagens, que são os nomes bem brutais, Urktan, Shak, são os nomes bem assim, duas sílabas no máximo, assim, e tem, os femininos são um pouquinho menos, que é Wivna, Zinet, então são palavras que parecem meio alienígenas, né, mas que na verdade vêm do proto-indo-europeu, que eu peguei. Eu não quis criar um idioma para eles ali, é como se eles estivessem falando esse idioma e eu estou traduzindo para eles para o português no livro, como se fosse, né? Entenda-se que eles estão falando esse idioma, né? Mas eu não utilizo ali. Mas eu utilizei para construir os nomes, né? Você pode utilizar, sim, se você for fazer um idioma, não apenas os nomes de um idioma, utilizar como base alguma dessas línguas mortas, mas que serviram de base. E você pode chegar, mas Bruno, latim, grego, sabe, o grego antigo, lá clássico das antigas e tal, o proto-grego, como é que fica? O léxico lá, o urálico, será? Porque o pessoal pode saber. Vai mais longe. Pega proto-urálico, vai no proto. Procura proto-idiomas, proto-urálico, proto-indo-europeu, vai no proto. Ninguém conhece, não é mais utilizado, tá morto faz tempo, sabe? Ninguém sabe do que se trata. Vai lá e bebe da fonte. Começa a criar teu idioma. Se você gostar da sonoridade, se você achar, por exemplo, que é um idioma mais gutural, que tem certos Ks no final, sabe, umas coisas mais assim, você pode usar para um povo um pouco mais simples seu, né? Se você quer uma coisa mais estilizada, mais sofisticada, procura um proto assim que seja já mais estilizado, com sonoridade um pouco mais suave, né? E você assim vai construindo seu idioma, vai tendo, ou pelo menos pode te ajudar no head start, naquele início, só naquela faísca que você precisa inicial. Aí depois você pega mais ou menos a manha de como soa e você vai criando as suas próprias palavras por associação aí. Sim, tanto que uma vez eu estava vendo uma entrevista com uma americana e perguntando para ela: você gosta do português brasileiro? Ela falou assim: eu gosto. E do português Portugal? Eu gosto mais do português brasileiro porque parece que Aí ela falou uma frase que não existe, mas ela falou assim: quando eu escuto o português brasileiro, eu escuto como se fosse. Então existe uma canção naquilo. Então, às vezes, puxa, eu queria que minha língua soasse como francês. E eu não entendo porcaria nenhuma de francês. Beleza. Pega um trecho de um filme no YouTube, fecha o olho e fica lá uns 5 minutos ouvindo para você sentir a sonoridade. Beleza. Então eles fazem muito. É muito L, muito M, muito N, é muito labial. Então, beleza. Google, fonemas labiais. E mete todos. Coloca todos os labiais, todos os fractais, tira os pulmonares, tira os alveolados, mete uma língua puramente labial, porque, sei lá, sua cultura tem uma boca mais profunda, então ele faz muito biquinho. Perfeito, acabou. Já que a língua é algo vivida, tem que vivê-la de alguma forma. É verdade, gostei, Rafa. Foi bem poético, cara, o que você falou agora. Fiquei até sem palavras. Parabéns aí, teve um momento de iluminação você aí, ó. Foi bem legal. Epifânico. Vou ver se na edição eu coloco uma luz fazendo Olha aí, ó. Não é nem palavra. Não é nada, e você já entende que é algo divino, porque referencia os corais da Igreja Católica do século XVII. Acabou, gente. Isso é conlang, é você viver. Bruno, a gente tem que fazer um dia um curso, hein? É verdade. E o inglês, ele tem bumper, que é a parte do carro, o para-choque, o que bate ali, né?
bumper, sabe assim? É bump, barulho de bump, né? Crash. Barulho de bater o carro é crash, crash, que é o som da colisão. Bem onomatopeico, né? Então, às vezes, o teu idioma também pode ter, se for um povo mais... Tô chamando os americanos de simples agora, e os britânicos também, né? Mas, enfim, se teu povo é mais simples... Existe uma simplicidade no inglês. Comparado com outros idiomas, existe uma simplicidade inegável, tá, gente? Eles podem ser bem simples, sim. A quantidade de verbos do inglês, de conjugações do verbo do inglês e do português, não dá para equiparar. É muito mais simples do inglês, né? O pessoal reclama do inglês, mas não reclama de barriga cheia, porque é bem tranquilo. E é um idioma que eles usam a sonoridade para criar uma palavra, né? Como soa quando bate, quando soa quando acontece aquilo, né? Então vamos dizer que... E como você percebe o som também é subjetivo, né? Então é legal que abre bastante margem, né? Por exemplo, assim, um trovão. Vamos dizer que o teu povo é bem uga-uga, bem das cavernas, assim, bem simplesão, assim, e ele quer dar um som pro trovão. Eles podem colocar como é que eles escutam. Kratum, pode ser. Ou pode ser bum. Ou pode ser... entendeu? Depende de como você vai interpretar. O som dos animais, né? Eu vi um vídeo que era assim, uma menina reclamando, pô, eu acho um absurdo americano falar que o galo, a galinha, faz coco-durudu. Que tipo de galinha? Aqui ela faz cocó. Né? De onde? Que americano, que galinha na terra fala coco-durudu? Talvez um cocoricó. Né? Então, assim, mais... Ou um popó, né? Então, assim, mas é o como dentro da estrutura fonética deles, eles conseguiram o máximo converter aquilo num som, né, correspondente. Então, o som de animais é muito bom. Você procura no YouTube pessoas fazendo som de animais em culturas, em países diferentes, também uma, tipo, pô, é o som de bicho. Mostra o quão subjetivo é a percepção, e você pode usar essa subjetividade na criação do seu idioma. Você pode, se tem cocoricó ali, sabe assim, e é o cococó ali, e eles acharam isso, você consegue achar coisas, dizer assim, isso aqui para eles é o som disso, e acabou, ninguém pode contestar, porque é subjetivo. Exato. Então, pessoal, a gente poderia ficar aqui há realmente milhões de anos, porque vai embora e isso vai expandindo mais e mais e mais. Então, a gente vai encerrando aqui, porque eu tenho desculpa para chamar o Bruno de novo, para a gente falar sobre mais coisas, e com certeza a gente vai criar, né, até já vou falar com ele no off aqui depois, para a gente fazer uma coletânea de vídeos mais curtinhos, focados. Eu já tenho alguns, mas eu estava procurando alguém e encontrei aqui aquele que vai me guiar por esse caminho da linguagem. Vai ser foda. Então, pessoal, era isso, né? Ficou um vídeo gigantesco, mas assim, cara, muita informação, muita coisa legal. Então, se isso puder te despertar a vontade de construir uma Conlang, faça. E se você tinha alguma barreira, espero que a gente tenha conseguido minimamente quebrá-la ou pelo menos mostrar que é possível escalar. É verdade. Eu tentei trabalhar bastante aqui na faísca, porque eu acho que às vezes começar o primeiro pontapé, o pontapé inicial aí, ele pode parecer um pouco desafiador, né? Você pode achar que, meu Deus, criar uma língua, meu Deus do céu, né? Existem fontes de inspiração que você pode ter. Os profissionais que criam idiomas, eles utilizam-se de fontes de inspiração também, tá? Eu não sei quem foi que disse, eu acho que foi Einstein. Eu sou péssimo com ditos populares, tá? É uma coisa que eu sempre tenho que pesquisar e ter escrito em algum lugar, e eu não pesquisei aqui. Então, mas eu acho que o Einstein que disse que não existe criatividade verdadeira, tudo é transformado, né? Você se baseia em alguma coisa. Olha só, eu não sei, eu tô explicando o ditado porque eu não lembro dele, tá? Exato, nem quem falou que fez. Mas acho que foi o Einstein. Eu vou até pesquisar aqui rapidinho, ó. Einstein... Né? Sei nem como. Deixa assim como tá. Mas acredite em mim. Eu acho que foi o Einstein, tá? Ele disse que, na verdade... Foi alguém importante. Eu acho que foi o Einstein. Ele disse que, na verdade, a fonte da criatividade é saber esconder as... Não. O segredo da criatividade, lembrei. O segredo da criatividade é saber esconder as suas fontes. É isso aí, tá? Ou seja, criatividade, ela existe, mas é difícil você, hoje em dia, não basear ela em uma série de outros conceitos que você tem na sua mente, que você bebe de um, de outro e vai criando daí, fazendo um Frankenstein, e esse Frankenstein é chamado de algo novo, né? Então, na verdade, é um Frankenstein, várias partes aqui.
Só para confirmar se é o Einstein. Secret. É roubar como um artista, né? Saber roubar como um artista de verdade. Saber usar as referências da maneira correta e criar algo seu. Ó, the secret to creativity is knowing how to hide your sources. O segredo da criatividade é saber como esconder suas fontes. Albert Einstein. Acertei. Ponto pro Bruno. Exatamente. Então, só depois dessa merecia um like porque ele acertou o ditado que ninguém conhecia, hein? É isso E aí. se você conhecia, coloca aqui nos comentários algum ditado muito bom que combine com o episódio de hoje, hein? E eu sou péssimo com isso, então para mim foi uma vitória aqui, ó. Tive que trabalhar a massa cinzenta aqui para poder trazer de volta aqui, porque ditados populares não são meu forte, não. Só que eu acho esse ditado popular muito bom, muito interessante, porque eu sempre me baseei em outras coisas para criar. Eu nunca me enganei nesse sentido, né? E eu vejo algumas pessoas dizendo com a boca cheia, eu criei isso, né? Eu fico receoso de dizer eu criei isso, porque eu também acho que a gente faz um Frankensteinzinho de várias coisas que a gente tem, assim, que a gente bebe daqui, bebe dali, bebe de conceitos, bebe de pessoas e a gente vai criando alguma coisa, né? Então eu acho que você deve se sentir à vontade de fazer a mesma coisa criando o seu Colang. Você bebe de várias fontes, traz daqui, traz de acolá, verifica aí, como o Rafa falou, dá uma escutadinha de olho fechado aqui em algum idioma que você quer se basear, depois vai lá e procura um proto-idioma, vê como é que faz, como é que conecta, será que o adjetivo vai antes, o adjetivo vai depois, faz umas modificações assim linguísticas desse jeito e pronto, você tem uma língua aí começando. Exatamente. De diversas formas, tem diversos livros também, mas com certeza a gente vai trazendo mais coisas. Então, Bruno, muito obrigado por ter gasto esse tempão aqui para a gente poder conversar. Espero que a gente encontre mais espaços nas agendas para a gente conseguir falar mais sobre mais coisas. E também vamos, né, tentar marcar aquelas reuniõezinhas básicas que a gente tinha, porque, pô, 2026 já estamos quase no meio do ano e cadê as nossas reuniõezinhas de brainstorm? É verdade. Inclusive, a gente podia, dependendo da reuniãozinha de brainstorm, a gente podia até editar e uploadar aí, né, pra galera, né, Rafa? Com certeza. Fazer uma coletânea de trechos de epifania de brainstorm. É verdade. Rafa, muito obrigado por me chamar de novo, viu, cara? Foi sempre um prazer estar aqui contigo, estar aqui com vocês aí que estão me escutando também. Espero estar de volta logo, né? E é isso aí, muito obrigado. Então, pessoal, se vocês chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários. Agora você vai escrever a sua Colang ou ainda falta alguma coisa? Deixa aqui, quero saber. Se faltar algo, a gente volta para sanar essa sua dificuldade. Use a boa dessas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!